pertence à equipa UAL, que é um conjunto de professores da universidade que vão às escolas do Algarve para falar sobre assuntos que são da sua especialidade ou do seu interesse. E a minha área de trabalho é a literatura. O que eu venho hoje apresentar-vos é, como aliás o título indica, duas questões que se reúnem num género só, o microconto ou conto brevíssimo, com um autor por tema que é o Mário Henrique Leiria. E esses dois temas, ou tópicos, são o conto, a forma do conto e a questão do humor. Neste caso, do humor que se vira, como aliás sucede tantas vezes, contra as figuras da autoridade, contra o poder. Aquilo que, muito rapidamente, antes de chegarmos propriamente ao Mário Henrique Leiria e aos contos brevíssimos do Mário Henrique Leiria, gostava só de dizer umas quantas coisas sobre justamente estas duas questões. Uma, a questão do conto. O conto é um género marcado pela brevidade, pela concisão, e aliás muitas das vezes fazendo o paralelo com géneros maiores, como é o caso da novela ou do romance, e tem uma marca interessante que é a precisão, porque em pouco espaço, e ainda mais em microcontos, como veremos, a capacidade de gerir num espaço mais curto o suspense, a precisão narrativa. É, portanto, um trabalho sobre o tempo. Espreguiçar aqui, acho que não. Acho que não é? Apesar de estarmos a falar de subversão de normas. Bom, sobre o microconto, há uma questão importante que, aliás, vos diz respeito. É que, diz-nos respeito a todos nós, não é de agora, é um processo histórico mais antigo, mas que agora se nota bastante, é que as formas de narrativa estão a encurtar-se. Isso sucede desde o século XIX. O jornal, que é a forma que se afirma no século XIX, traz formas narrativas, as notícias, em forma muito mais curta do que o que era hábito antes, em que as narrativas eram habitualmente muito mais curtas. Mas, naturalmente, com a introdução de tecnologia, e o caso da internet, por isso é que eu apresento ali alguns exemplos, multiplicaram as formas de narrativa muito curta. Isso já aparecia, ou já sucede com a notícia, mas com formas que são muito comuns hoje, como a curta-metragem, como o cartoon, como o videoclipe, como os videogames, os jogos de computador, que muitas das vezes têm dentro de si uma narrativa curta, e naturalmente que as formas tecnológicas mais recentes, e vocês têm ali alguns exemplos, obrigam, é o caso do Twitter, que inclusivamente tem um número de caracteres limitado, e portanto, naquele formato, o número de caracteres determina o espaço em que se pode contar uma história. No que diz respeito à narrativa breve ou brevíssima, é um género que permite fundir, reescrever, parodiar géneros diferentes, registros diferentes, e tem uma questão, que era aquela que eu referi ainda agora, é um género que trabalha com o instante, porque a questão que se coloca é como contar uma situação e a mudança dela em poucas palavras. E, portanto, a questão do ritmo será necessariamente importante, a forma de seduzir o leitor será uma questão fundamental e, muitas das vezes, claro, tendo por temas do cotidiano, temas contemporâneos. Sobre a questão do humor, tenho que falar genericamente do riso, é uma questão vastíssima, mas faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso cotidiano. Nós precisamos dele, filosoficamente, por uma questão muito simples. Somos os únicos seres à face da Terra que temos consciência de que não somos eternos. Então temos que ter alguma maneira de enfrentar esse lado trágico, que é saber que um dia deixaremos de estar cá, e brincar com esse lado mais trágico,
e, portanto, necessariamente é uma forma de rebeldia e de não resignação perante situações que nos parecem irreversíveis. Claro que há graus diferentes de riso, mais sarcástico, mais fino, e eu, enfim, enumero ali alguns exemplos: o humor negro, o nonsense, a falta de sentido, ou o absurdo, inclusivamente, o sarcasmo, o escárnio, a zombaria. São formas, são graus diferentes, mais ou menos pesados, de rir de uma determinada situação, que tem um antecedente, e aliás estamos a aproximar desse período, que é o Carnaval, que é uma prática cultural que tem uma expressão ainda hoje muito forte, mas que no período da Idade Média e do Renascimento tem, enfim, a sua marca exuberante, e era, ainda hoje é, mas naquela altura, enfim, é um momento cultural histórico muito importante, um momento de inverter a ordem, inclusivamente nesse contexto, e há estudos que falam sobre isso. A festa dos loucos, assim chamada, permitia que se entrassem, que fizesse entrar dentro de uma igreja um burro vestido de bispo e, portanto, permitindo através disto rir ou inverter a hierarquia da sociedade, que na altura tinha entre as suas figuras mais importantes os elementos da igreja, não é? Bom, e portanto, nessa forma, o Carnaval, que ainda hoje tem algumas dessas marcas, é uma forma de pôr em causa a autoridade e muitas das vezes rebaixando essa mesma autoridade e ao mesmo tempo as formas de exibição do corpo é outra questão, muitas das vezes despoderada, sendo essas as duas características, enfim, sinteticamente, dessa manifestação cultural. Para terminar esta fase, no que diz respeito ao humor, e aqui já estou a aproximar-me do Mário Henrique Leiria e dos microcontos, quando falamos em humor, o humor exige uma questão fundamental. Quando se conta uma anedota e as pessoas que ouvem não percebem, aquilo não funciona. Portanto, o humor implica uma comunicação em que alguém tem uma determinada intenção a contar aquela história e tem que se ver o que é que os que ouvem entendem. Portanto, tem que funcionar entre os dois elementos da comunicação, senão não funciona. E, portanto, muitas das vezes a capacidade das pessoas que sabem contar anedotas, que são pequenas narrativas, são muitas das vezes contos brevíssimos também, jogam com as expectativas de quem está a ouvir e, portanto, muitas das vezes o final é um final surpreendente e é aí justamente que nasce o riso. E, portanto, para se poder subverter as normas, a autoridade, é preciso conhecer, e, portanto, por isso é que eu falava ainda agora da necessidade de quem ouve entender todos os subentendidos que essas histórias têm por baixo. Portanto, desde a anedota, que é no comum, no cotidiano, até à narrativa humorística mais elaborada, em qualquer um destes casos, o humor implica um jogo entre quem conta e quem ouve, muitas das vezes trabalhando a contradição ou a incongruência, e é daí que nasce justamente o riso. E, como eu dizia ainda agora, na construção da narrativa, e é isso que depois vamos ver com o Mário Henrique Leiria, a história, o fio da narrativa, muitas das vezes tem um desenlace surpreendente e, portanto, daí a sua sedução. Uma última questão é a questão contextual. Para nós percebermos uma anedota, uma narrativa, o contexto, referências à atualidade, por exemplo, são essenciais. O que vamos ver a seguir, eu vou mostrar um pequeno excerto de um programa de um ator que para mim foi muito importante e para muitas pessoas da minha geração e mais velhas. Esse ator já não está entre nós, chama-se Mário Viegas e teve durante vários anos, nos anos 80 e 90, um programa de televisão, numa hora importante, uma hora ali bem, com muita gente a poder vê-lo. Na altura havia só 2 canais, não é como hoje que há muitos,
em que dizia literatura, e nomeadamente poesia. Este excerto é, não vou mostrar tudo, porque depois não teremos tempo, um programa que ele dedica ao Mário Henrique Leiria. E, enfim, apenas para vos ajudar, enfim, são 3 contos, um programa, que é um programa de 1990, portanto, na altura, nenhum de vocês, estudantes, não é? Não em relação aos professores, era nascido. Ele faz referência ao Mário Henrique Leiria, que tinha morrido 10 anos antes, em 1980, e, enfim, conta 5 contos, nós veremos apenas 3, que são a prova, em muitas circunstâncias, de que o contexto é importante. Por exemplo, no conto Equilibrismo, aparece o próprio Mário Viegas, numa situação de equilíbrio, falando de um ditador e depois que cai da cadeira. Provavelmente, para vocês isto não dirá nada, ou sim, não sei. É uma referência, evidentemente, a uma figura que historicamente estava muito próxima. Os contos do Mário Henrique Leiria foram publicados em 73, um ano antes do 25 de Abril, e gozar com a figura do ditador que cai da cadeira era gozar com o Salazar, que morreu, enfim, já era um homem velho e morreu justamente por uma queda de uma cadeira. Não é? E, portanto, estas referências históricas tornam mais ou menos compreensível o gozo que é feito nestes contos. Então, vou... Não sei se pode apagar a luz, talvez. Para se ver melhor para ouvir esta parte. Se quer este lado. As palavras vivas de hoje são de Mário Henrique Leiria. Isto apesar do Mário Henrique ter morrido há 10 anos. Isto poderia parecer uma graça de mau gosto para começar o programa ou de humor negro, mas estou a falar de um humorista que eu tive a honra de conhecer e de ser meu amigo nos últimos anos da sua vida. Ele morreu há 10 anos e Mário Henrique Leiria é já bastante conhecido como um dos nossos grandes humoristas e que teve uma grande influência a partir principalmente dos finais dos anos 60 e anos 70 em muitos jovens e pessoas que quiseram fazer aquela arte que é dificílima, angustiante e solitária, que é o humor. E não há nada às vezes mais triste e solitário e difícil do que fazer humor, e neste país onde não há uma grande tradição de grandes humoristas. Toda a gente já ouviu falar, comprou e houve muitas edições e reedições de 2 livros do Mário Henrique Leiria, Os Contos do Gin Tónico e Os Novos Contos do Gin Tónico, isto porque o Mário gostava muito de beber gin tónico, eu que o diga, que li alguns com ele, e que são pequenos contos humorísticos muito engraçados, alguns deles verdadeiramente geniais e têm sido imitados e reimitados por aí fora. Já há uns anos, quando eu fiz aqui o programa Palavras Ditas, eu dediquei um programa ao Mário Henrique Leiria e ultimamente fiz um espetáculo que começou para aí com 1h40 e acabou com 3 horas, porque eu cada vez metia mais coisas, com textos inéditos de Mário Henrique Leiria. E era aqui que eu queria chegar, porque não há muito tempo, que é o seguinte: o Mário Henrique Leiria não tem toda a sua obra publicada, e isso é uma coisa incrível, inacreditável, porque ele tem a obra espalhada à balda por aí, pelo país, por jornais, por panfletos, isto devido ao seu feitio, também muito anarca e desorganizado, mas principalmente depois do 25 de abril de 74, o Mário Henrique publicou com o pseudónimo de Wilson Gasosa e de Vovô Gasosa alguns contos em 2 semanários humorísticos que faliram. O humor às vezes também leva as pessoas à falência, que se chamavam O Coiso, que era editado em Lisboa, no Sul, e O Pé de Cabra, que era editado em Braga, com uma série de gente muito nova, e ele era o patriarca dessa gente e não se quis armar em vedeta, isso também fazia parte da personalidade maravilhosa do Mário Henrique Leiria, e assinava com esse pseudónimo.
Mas agora alguns amigos, entre os quais eu me encontro, sabemos quais são verdadeiramente os textos do Mário Henrique Leiria e é na altura de os coligir, de os juntar, de os organizar e de os publicar na totalidade num terceiro livro que se poderia chamar agora Os Novíssimos Contos do Gintoni. É exatamente pegando em 5 desses contos, poderiam ser outros, ou textos, e eu vou hoje fazer o programa Palavras Vivas. Ele escreveu fábulas, contos para crianças, receitas de cozinha, parvoíces, etc. E também não queria dar a ideia que o Mário Henrique Leiria é só este contador de pequenas histórias ou de anedotas, porque a obra do Mário Henrique Leiria é muito mais do que isto, porque ele pintou, ele desenhou e também tem uma obra poética, ele que esteve ligado ao movimento surrealista a partir dos anos 48, 49, 50, com os principais surrealistas portugueses, escritores, poetas e pintores, e essa obra, esse espólio, encontra-se para investigar, para publicar, e é incrível que não se faça, não só na Biblioteca Nacional, como até na mão de muitos particulares, e eu já ouvi. Uma das preocupações que também tem havido neste programa Palavras Vivas é apresentar algumas coisas, fotografias, ou imagens, ou desenhos, ou poemas inéditos. Aqui estão, portanto, algumas colagens que nós fomos descobrir, inéditas de Mário Henrique Leiria, fotografias e 5 contos, ou 5 textos dos novíssimos contos do Gintoni do Mário Henrique Leiria, que são difíceis de ler, e eu espero não os estragar, não os abandalhar, não me aproveitar deles, mas sim que isto sirva de mais uma homenagem a esse homem a quem a cultura e o humor português devem tanto, que é Mário Henrique Leiria. Meus meninos, vou-lhes contar uma fábula intitulada O Rabão e o Gato. Perdão. O sabão e o mato. Perdão. O gibão e o tato. Não há maneira de acertar. O leão e o rato. Portanto, meus meninos, aqui temos a fábula. O gusmão e o pato. Enganei-me outra vez. Adiante. Ia um lato, perdão, um rato, muito contente, aos pulinhos pela rua Augusta abaixo, quando de súbito lhe surge de trás de uma árvore um japão. Perdão, um leão, não me comas, que eu sou pequenino. Guinchou apavorado ao ver o limão. Ai, o mamão. E
ia já levantar a pata para espatifar o jato, quando, saindo do grandela, aparece agressiva a Dona Efigênia, que imediatamente ferra 3 bufetadas no Ernesto. Alto lá! Gritou o travão. Que faz a senhora aqui a praticar atos reprováveis? Levou 4 espaladas nas letras para não ser pago, dadas com segurança pela Dona Efigênia, enquanto o Ernesto lhe ferrava sólidas caneladas. O Benedito se aproveitou e atirou-lhe 2 trancadas com a tranca da mercearia. Não batam mais no campo. Não! Chiou o chato, chitadíssimo, dando pulinhos nervosinhos. E foi assim que o Gusmão e o Pato se tornaram amigos para sempre. É o que faz ser bondoso, meus meninos. Nunca se esqueçam desta afirmação do avô Gasosa. Se não levam um pontapé, que se lixam. Último conselho. Meus meninos, nunca deitem arsénico em excesso no chá das titis. O paizinho pode dar por isso e não os deixar ir ao enterro para castigo. Vou ler-lhes uma pequena fábula asiática. Desde garoto que sempre adorara os equilibristas, considerava-os um espetáculo bonito e emocionante. Pé atrás, pé adiante, de guarda-sol aberto, para ajudar o equilíbrio. Aparentemente precário, olhando a multidão lá embaixo, dominando como uma águia indiferente. Sim, senhor, bem bonito, não haja dúvida. Foi assim que resolveu seguir a profissão. Arranjou o guarda-sol, despediu-se da mãe e do pai e seguiu o seu caminho. Mas já não havia as antigas e saudosas cordas. Não teve outro remédio. Tornou-se primeiro-ministro e arranjou uma ditadura, sempre de guarda-sol aberto, para manter o equilíbrio. Está bem de ver. O civismo. Meus meninos, o vovô Gasosa vai ler-lhes uma história edificante, por onde se verá que o civismo é básico para a reconstrução do país. Portanto, a Etelvina estava realmente muito preocupada com o aumento constante do custo de vida. Já viste como isto vai? Resmungou ela para o Reinaldo.
Agora aumentou outra vez o bacalhau. O gás vai por aí acima. E o açúcar está uma loucura. Como diabo vamos sair disto com esse ordenado que tu ganhas? Olha, filha, temos que nos sacrificar para bem do país. Já te disse várias vezes. Retorquiu o Reinaldo enquanto acendia uns provisórios. Sim, e não só nós dois, como toda a família. Claro, já sei, mas afinal tudo tem um limite. Quando foi do aumento do pão e do leite, deitámos fora a avó Constância. O consumo baixou um pouco e lá nos aguentámos por uns tempos. Depois foi a carne e o peixe, numa subida vertiginosa. Bem, resolvemos o assunto envenenando o tio Alberto, lá isso é verdade. Mas agora, como vai ser isto? E a Ermelinda bufava irritadíssima. Então, querida, não te exaltes. Afinal, ainda temos o Tonico. E a Rosinha. Ainda há possibilidades de equilibrar o orçamento. É verdade. E eu que não me lembrava. A Ermelinda deu um suspiro de alívio. Talvez começando pelo Tonico. O que é que te parece? Abraçaram-se com carinho e dirigiram-se para o quarto das crianças. Felizmente que viviam num 7º andar. Ia ser rápido, bastava só abrir a janela. Como veem, meus meninos, o civismo obriga a alguns sacrifícios, mas compensa sempre. É preciso ser muito cívico a todas as horas. Pensem bem no que lhes diz o avô Gasosa, com muita atenção. Se não levam todos um pontapé que até voam. Temos que ser económicos. Aliás, eu falava ainda agora do contexto. Este civismo que nos apelam todos os dias a poupar, não é mais atual, ou não podia ser mais atual. E, portanto, o que ouvimos na rádio e na televisão dos nossos governantes tem aqui uma bela caricatura com imenso, enorme humor negro, como é evidente. Bom, o Mário Henrique Leiria tem um 3º livro publicado, em 90 não estava ainda publicado, mas eu venho falar, e vou dar agora outros exemplos, agora vamos ler rapidamente, 4 contos, microcontos, 2 do conto do gin tónico e dos novos contos do gin, que logo a partir do título tem uma referência ao próprio autor, como o próprio Mário Viegas dizia, era um grande bebedor, era um boêmio, um grande bebedor de gin. A primeira edição é de 73 deste livro, Os Contos do Gin, e a primeira capa é esta que aqui tem. Ora, o primeiro conto intitula-se Carreirismo, e eu vou ler. Após ter sorripiado por 3 vezes a compota da despensa, seu pai admoestou, criticou, avisou. Depois de ter roubado a caixa do Sr. Esteves da mercearia da esquina, seu pai pô-lo na rua. Voltou passados 22 anos com um chofer fardado. Era diretor-geral das polícias. Seu pai teve um infarto. Ora, o conto tem 3 fases e conta uma história cujo protagonista não é identificado, aquelas frases não têm sujeito e, portanto, têm um caráter anónimo,
E o que encontramos, então, é cada vez que há uma ação e a reação do pai. E vai em crescendo, sendo que, na última, esta figura que tinha começado por atos reprováveis de roubo, afinal de contas, vem a ser uma figura máxima da autoridade e, portanto, tem também a reação máxima do pai, que é uma reação negativa. E quando nós terminamos a leitura do conto, que, como digo, tem 3 andamentos em gradação, em intensidade maior, o título, quando voltamos ao título, mostra-nos em equivalência o menino ladrão e o diretor-geral de polícias e, portanto, põe em causa a legitimidade de uma figura da autoridade, como seja esta, nas reações do pai, e, portanto, é claramente uma crítica subversiva e, enfim, corajosa neste sentido, a uma figura máxima de autoridade da sociedade. Não nos podemos esquecer, uma sociedade, seja ela a atual ou a passada, mas mais ainda numa ditadura em que a polícia e as polícias tinham um peso, uma força enorme e repressiva na sociedade. O segundo exemplo de microconto, portanto, como veem, são narrativas feitas com muito poucos meios, com muito poucas palavras, intitula-se Casamento. E diz assim: na riqueza e na pobreza, no melhor e no pior, até que a morte vos separe. Perfeitamente. Sempre cumpri o que assinei. Portanto, estrangulei-a e fui-me embora. Como é que funciona? Enfim, não estamos aqui propriamente num laboratório, mas é interessante verificar como é que funciona o humor, que é conseguido no fim, porque é a reviravolta da última frase que lhe dá e cria o efeito do humor. Começa com uma citação que é reconhecível. Nós ouvimos esta frase em que circunstância? No casamento. Quando o marido e mulher prometem, juram fidelidade até ao fim da vida. E, portanto, é uma frase que se enquadra num discurso de uma instituição, que é a Igreja, nomeadamente, no contexto português, o contexto discursivo da Igreja Católica. O que nós temos no conto é, partindo de uma citação de uma instituição, uma circunstância que é um sacramento importante na vida da Igreja, o casamento, como aliás aparece no título, aparece uma voz que também não é identificada, portanto é outra personagem que não é identificada, não tem nome. E onde é que qual é a palavra que dá o clique do humor? É aquele portanto, que é uma palavra de lógica, de consequência, de quem retira uma consequência ou uma ilação a partir de um contexto de norma, da regra, da sociedade, como o casamento. O que é que dá é que a lógica é uma lógica subversiva, põe em causa porque sempre cumpri o que assinei, portanto, estrangulei-a e fui embora. E fui-me embora. E, portanto, a lógica de um humor, outra vez, negro, feroz, que põe em causa, reverte e pondo em causa a seriedade da citação com que o pequenino conto acabou por começar. E, portanto, aquela citação é parodiada, é posta em causa, não é? Pelo final do conto. E, portanto, é uma lógica, aquele portanto, é uma lógica amoral e contestatária da realidade social dominante. Os outros últimos 2 contos que eu vos tenho a mostrar são do livro Novos Contos do Gin, também publicado em 73. Estes 2 livros tiveram sucessivas edições depois do 25 de Abril. É natural, num contexto de liberdade, que depois houvesse uma recessão, e o Mário Viegas contribuiu depois, já nos anos 90, para a recessão se ter multiplicado até hoje também, no livro Novos Contos
do Gino. E o conto que trago, estes dois contos são um pouco maiores, intitula-se Apenas a Lua, e passo a ler. Passou-lhe o dedo pela cara, com receio. Ela sorriu-lhe abertamente. Por entre as árvores intrometia-se a lua lá em cima, enorme e quase vermelha. Coisa que, apesar de tudo, continua a ser acontecimento excitante para muita gente. Envolveu-lhe os ombros com o abraço esquerdo ao de leve e aproximou os lábios dos lábios dela, expectante. A rajada de napalm apanhou-os exatamente nesse momento. Arderam em poucos segundos, realmente muito poucos. Os restos também foram varridos pela Brigada de Segurança Antissubversiva e Defesa da Liberdade. Ora, este texto, como aliás o seguinte, é um texto que só é publicado em 1978, na segunda edição dos Novos Contos do Gino. Portanto, ela não aparece na primeira edição, que é de 73. E o interessante da construção deste conto, como aos outros, vai criando um suspense e depois tem um desenlace surpreendente. Porque o que temos, até ao parágrafo que diz a rajada de napalm, o que temos é a descrição de uma cena amorosa, que podemos imaginar num filme ou num romance, e que é descrito com muito pormenor, e portanto com muita descrição, como digo, de uma cena convencional com um ritmo lento. E o que temos é esta cena que é conhecida e convencional, que é completamente interrompida, subvertida, por aquilo que vem a ser uma cena de guerra. Napalm, que aliás nos anos 70, infelizmente, enfim, não apenas, mas enfim, é uma invenção da Segunda Guerra Mundial, enfim, é uma arma incendiária que foi muito usada, nomeadamente no Vietnã, guerra que aliás só acabou em 1975, é esta referência à rajada de napalm desloca a cena amorosa para uma cena de guerra e, portanto, daquela cena convencional de amor para o horror da guerra. O que é mais interessante é que podemos aqui usar referências do cinema, porque aqueles primeiros parágrafos podiam ser uma cena de cinema em que aparece ele e ela numa cena de meio corpo, aliás isso no termo técnico chama-se plano americano, é esse o termo para designar esses planos de meio corpo. E o que temos a seguir, se vocês repararem nos últimos dois parágrafos, é um alargamento do foco, uma cena panorâmica, em que não temos já só as duas figuras, mas a do panorama, não é? A do cenário mais alargado, e que, portanto, o que temos é um bombardeamento. Portanto, de uma cena amorosa, nós termos repentinamente e subversivamente uma cena de guerra e, portanto, uma remissão crítica a uma realidade que, aliás, não era exclusiva do Vietnã. Em Portugal houve guerra, não em Portugal, no território que hoje é o território de Portugal apenas, o território europeu, mas naquilo que na altura ainda eram colónias portuguesas, havia guerra, não é? E, portanto, esse cenário é reconhecido em Portugal, onde durante 14 anos houve uma guerra e que é, enfim, com a qual muitos jovens portugueses estavam mais ou menos familiarizados, não é? E, portanto, subversivamente se pegar numa cena convencional e se criticar. E se vocês repararem, uma das marcas do humor negro está na construção sintática da frase. A rajada de napalm apanhou-os exatamente nesse momento. Arderam em poucos segundos. Realmente muito poucos. Aquela segunda frase, que é de reforço, revela uma secura, uma frieza, que é uma frieza irónica, evidentemente, sobre o poder destrutivo das armas. Aliás, quando se fala em guerra e em guerra cirúrgica, é mentira.
Eu felizmente nunca vi nenhuma, mas sei que isso é mentira. De cada vez que uma guerra começa, há gente que morre e há gente que sofre muito. Bom, por último, o último ponto que eu selecionei chama-se manifestação de apoio. A multidão invadirá a praça, rodeando a estátua que lá em cima apontava, imperativa, a grande glória da pátria. Espezinhando canteiros, inundando ruas adjacentes, vociferante a manifestação. Os gritos indicados, guinchos, várias crianças à procura da mãe e do pai. Era o apoio incondicional, ininterrupto ao primeiro-ministro. Ali na praça, enorme e paciente. O primeiro-ministro olhou por uma das janelas no terceiro andar antiquíssimo do Paço Ministerial. Sorriu levemente. Palpou a cara, passou uma das mãos pela lapela do casaco numa carícia inconsciente. Acenou com a cabeça, discreto, um pouco irónico, ao ministério perfilado no fundo da sala dos atos. Dirigiu-se à varanda, alta, sobre a praça apoplética. Abriu a janela, um gesto amplo e paternal, e deu um passo em frente. Ouviu-se um som murcho e abafado, uma espécie de paf das bandas desenhadas, lá embaixo, no empedrado decorativo que circundava o paço. Alguém tirara a varanda toda. Ora, esta cena, que é a cena aparentemente de apoio à figura máxima do poder, tem no conto uma construção muito curiosa e que depois terá um final ou um desenlace subversivo. Porque o que nós temos é a afirmação desse apoio incondicional das pessoas todas à figura do poder, apesar de irmos encontrando pequenos sinais de distração da multidão. Espezinhando, estou a ler o primeiro parágrafo, espezinhando canteiros, inundando ruas adjacentes, vociferando a manifestação. Nós temos aqui alguma distração, sobretudo depois a seguir guinchos, várias crianças à procura da mãe e do pai, portanto, digamos que pequenos sinais que mostram que, afinal de contas, nem toda a gente está concentrada a adorar essa figura do poder. E, no entanto, temos pequenas frases em contradição que não querem reforçar a ideia de apoio. A manifestação lá em cima era o apoio. Ou abriu a janela num gesto amplo e paternal e deu um passo em frente. Portanto, nas ideias de seriedade. E o que temos na fase final é tão somente isto. Deixamos, a cena continua a focar a varanda, só que se valoriza não o que se vê, mas o que se ouve, e afinal de contas, toda a praça que parecia estar a adorar e a apoiar a figura do primeiro-ministro, alguém tirara a varanda. E aquela palavra final, aquele pronome indefinido, toda, é mortal. Porque continuamos, imaginariamente, a fixar um lugar onde a varanda e o primeiro-ministro já não está e caiu estatelado. Aliás, transformado numa figura de banda desenhada, como aliás ali se diz. Ouviu-se um som murcho e abafado, uma espécie de bafo das bandas desenhadas lá embaixo, no empedrado decorativo que circundava o paço. E, portanto, é outra vez uma estratégia cinematográfica, continua a fixar-se o plano da varanda e a figura perdeu o pedestal, porque alguém sabotou a figura do poder. E, portanto, em qualquer um destes 4 pontos, o que temos é, em figuras diversas, seja ela a da polícia, a da igreja ou a do poder político, a subversão sistemática e na construção narrativa, a tensão, o suspense e depois o desenlace surpreendente no final, como por exemplo nestes 4 pontos. Eu terminava com 4 sugestões de leitura
de antologias do humor português, que não têm apenas o Mário Henrique Leiria, uma mais antiga de 1969 e uma mais recente de 2008, portanto são duas antologias que recolhem essa tradição. Mário Henrique Leiria dizia que Portugal não tem uma grande tradição humorística, mas de qualquer maneira tem-na, e estas duas antologias provam-nas. E depois, aquela última não se vê muito bem, mas duas sugestões de textos de microcontos ou microficção. Uma de um autor chamado Mário de Carvalho, que é um grande escritor português de romance, de conto e de novela, que escreveu o Fabulário, que são microcontos com animais, de 1984, e depois uma antologia, vocês com certeza não conseguem ler com luz, a primeira antologia de microficção portuguesa de 2008. E, portanto, com isto termino. São 4 sugestões de leitura, para além, evidentemente, dos livros, que aliás eu trouxe aqui, do Mário Henrique Leiria, os contos do Gin e os novos contos do Gin, que têm, evidentemente, referências históricas próximas do tempo em que foram publicadas, não apenas em Portugal e da ditadura portuguesa, mas, por exemplo, de ditaduras muito ferozes e muito sangrentas da América Latina, e, portanto, há esse humor negro feito em função também desse contexto, mas que ainda hoje, com certeza, funcionam para subverter o poder das suas expressões que ele todos os dias tem sobre nós. Muito obrigada. Olha, esperem um momentinho. Não?